esse treinamento. Tá? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado pela nossa igreja e muito obrigado pela disposição da Lili, Senhor, em nos ensinar, em nos ajudar nessa capacitação. E pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor molde cada um de nós e que nós possamos absorver do conhecimento, da sabedoria que vem do Senhor, para que possamos ser bons conselheiros, boas pessoas que fazem aconselhamento bíblico que vem do teu coração. E oro, Deus, para que cada pessoa aqui nessa sala, nesse Zoom, possa ser um instrumento do Senhor para abençoar o próximo. Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor nos capacite, nos equipe com recurso, com técnicas, com conhecimento, com o teu Espírito Santo, Pai, para que sejamos instrumentos na mão do Redentor. Que o Senhor Amém. possa nos moldar, que o Senhor possa nos dirigir e que nesse momento, Pai, o Senhor abençoe a vida da Lili, que ela possa ser um instrumento do Senhor nesse momento, para nos afiar, para nos moldar, para que possamos ser instrumentalizados para poder servir ao Senhor, servir o teu reino, servir a tua igreja. Obrigado, Deus, que o Senhor abençoe esse tempo com a Lili e que o Senhor molde o nosso coração e fale com cada um de nós. Que saiamos dessa reunião de hoje impactados com a tua palavra, com a tua direção e com esse treinamento, Pai. Oramos agradecidos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Gente, mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade, né, que vocês estão me cedendo. Desculpa, Lili, eu mutei o seu microfone. Você pode desmutar? Lili, eu coloquei no silêncio o seu microfone. Você pode só tirar do silêncio daí e pronto. Tá bom. Desculpa. É que, nossa, aqui perto tem muita cachorrada, muita moto, então sempre faz muito barulho. Mas, de novo, eu queria agradecer, né, vocês por me dar essa oportunidade para falar de um assunto tão importante, eu diria vital para a saúde da igreja, que é de aprendermos a cuidar um dos outros, né? Porque isso é um mandato do Senhor, né? No capítulo 1, aliás, por falar em livro, vocês gostaram do livro? O que vocês acharam da leitura? Muito gostoso, não é? É uma leitura muito assim pessoal, muito simples, muito gostoso, né? E que alcança todos os níveis, né? Assim, todos os tipos de pessoas. Então, quando a Débora me convidou para fazer esse treinamento com a igreja, nossa, sem dúvida, a primeira ideia que me veio foi esse livro, né? Porque isso me impactou muito, porque com esse linguajar simples, mas muito próximo, ele nos desperta para resgatarmos, para fazermos aquilo que Jesus já tinha intenção que nós fizéssemos. Só que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente leva a nossa vida espiritual de uma forma muito individual, né? E a gente se esquece que o nosso crescimento, assim como o crescimento do outro, é vital para a saúde da igreja, né? E então, deixa eu ver aqui, no capítulo, antes do capítulo 1, na verdade, né? Ele cita o Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, de que Deus deu dons diferentes, né, para cada uma das pessoas que ele salva, para que esse dom especial, essa capacitação especial possa trazer edificação para o corpo, né? Fazendo com que ela se torne cada vez mais unido e pleno do conhecimento de Deus, né? Não sei se vocês lembram de algumas perguntas do livro, mas uma das perguntas que eu achei muito interessante é: como você viu Jesus se aproximando de você? Como você sentiu Deus se aproximando de você? Geralmente a maioria sente Deus aproximando da gente através de alguém que ele mandou, né? Através do corpo dele.
Então, nós somos o braço, as mãos, né? Nós somos o abraço de Deus na vida das pessoas. Por isso, se a gente fica paralisado, se a gente não faz nada, a gente não está permitindo Deus alcançar e tocar as pessoas, né? Então, quando a gente resgata a ideia de que nós somos realmente o corpo de Cristo e estamos representando a Deus, e Deus tem a intenção de restaurar as pessoas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Deus tem uma intenção de uma saúde integral na vida das pessoas, uma felicidade completa, né? Quer dizer, vai ser completa só lá no céu, na verdade, mas Ele quer nos dar a vida abundante aqui e agora, né? Através de um corpo saudável. Então, voltando à ideia do corpo saudável, vocês sabem, né, que o que faz o corpo ficar saudável não são os remédios. Os remédios, na verdade, eles auxiliam, né, para que o corpo possa voltar a saúde no sentido a funcionar como ela deveria. Porque se o corpo funcionasse como ela deveria, ela teria saúde, né? Então, o corpo tem o poder de autorregeneração. Você percebe isso? Né? Quando você se corta, quando você quebra o seu osso, né? Deus nos programou dessa forma. O corpo é milagrosamente, né, projetado para essa restauração, né? Desde que ela esteja saudável. O problema é que muitas vezes o corpo não está saudável. Por isso, quando as igrejas não estão saudáveis, elas não conseguem cumprir o mandato de Cristo, né? Que é essa restauração mútua. Então, eu tenho visto, infelizmente, muitas igrejas com as pessoas muito voltadas para si mesmas, né? Cada um sofrendo sozinhas na sua casa, né? No seu quarto. Às vezes, até a própria família, ninguém sabe o que o outro está sofrendo. E com isso, nós ficamos então adoecidos. O inimigo quer que a gente seja assim, né? Ele nos isola para que a destruição possa ser mais fácil. Vocês já assistiram aqueles canais de National Geographic, né, da natureza? Eu sou muito apaixonada por esses programas de natureza. E aí a gente sempre vê, né, as feras caçando, né, os seus alvos. Eles estão sempre atrás daqueles que estão fora do grupo. Eles estão sempre atrás daqueles que estão fracos, né? E quando você vê uma manada que funciona é aquela que protege os mais frágeis e colocam-os dentro de si. Por isso que a igreja saudável é uma igreja que acolhe, é uma igreja que fortalece, é uma igreja que ajuda um ao outro, que ora um pelo outro, que se importa uns com os outros, né? E eu vejo que há sinais de saúde nessa igreja, porque pelas respostas de vocês, eu vi, né, que vocês sentem, né, muito amor uns pelos outros. E é claro que a gente sempre pode crescer, porque eu vi também através das suas respostas que muitas pessoas têm dificuldade, né, de sair de si mesmo para ir se importar com o outro, né? Porque de um lado eu acho que tem a ver com a nossa cultura. A cultura oriental é mais reservada, né? E muitas pessoas têm esse receio de atrapalhar os outros, de ser inconveniente, sabe? Então, às vezes, essa cultura oriental, que também é impregnada de orgulho, né? Em que a gente fala, não, eu tenho que ser autossuficiente, eu tenho que me ajudar, eu não posso mostrar minhas fraquezas, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, por conta disso, essa cultura, né, em que exalta a autossuficiência e exalta também sabe, eu tenho que me dar conta, eu não posso depender dos outros, né, acaba sendo uma cultura orgulhosa. E por isso que a gente não quer revelar a nossa faceta, né, difícil, nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades. E a verdade é que todos nós, como a Bíblia diz, somos como vasos de barro, né? Nós somos muito frágeis, nós temos muitas dificuldades. Todos nós temos problemas, sabe?
Então, nunca imagine que, olha, nossa, ele parece um super, né, pastor, super líder, né? Não passa por nenhum problema. Imagina, todos nós passamos por muitas dificuldades, né? A grande diferença é que a gente tem um grande Deus e que a gente pode recorrer a Ele. E nós também podemos recorrer aos nossos irmãos, né? Quando nós temos algumas dificuldades. Por isso que esses mandamentos de uns aos outros na Bíblia, né, são repletos de aconselhar-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, né? Tem tantas coisas que a gente deve fazer uns com os outros, porque a conexão tem que estar boa, né? E é isso que eu oro e peço para que Deus possa restaurar essa conexão de vocês, fazendo com que vocês possam aprender a, sabe, se interagir com o outro, se importar com o outro, pedir oração, né? De você também poder ir lá perguntar, tem alguma coisa que eu possa orar por você, né? E ainda mais nessa época de pandemia, né, onde cada um está nas suas casas, eu achei muito interessante que muitos de vocês têm aproveitado essa oportunidade para se conectar através, né, de WhatsApp, através de mensagens, né? Mas isso não é, vamos dizer, não é maioria. Eu acho que a maioria das pessoas tende a cuidar só da sua família, né? E quando a gente entende que a gente tem uma família de Cristo bem maior, né? E porque nós somos inseridos nessa comunidade, nós temos responsabilidade uns para com os outros, né? E por isso que nós não podemos descansar-nos naquela postura de, bom, eu tenho que cuidar de mim e, né, se Deus precisar, não sei, ele me avisa. Eu não sei se Deus já te avisou assim, viu? Alguém está precisando? Alguém já ouviu assim na sua vida? Em algum momento da sua vida? Deus te falou assim, viu? Liga para fulano de tal. Alguém levanta a mãozinha assim. Ai, que legal, Beatriz, Pedro, muito bem, Raquel. É muito interessante. Deus fala, sabe? Deus fala para quem está atento, né? O problema é que muitas vezes nós estamos muito atribulados com nossas próprias coisas, nossos próprios problemas. A gente só está focado na gente, a gente não está antenado, né? Vocês sabem que a gente vive num momento em que a gente fica muito agoniado quando a internet não funciona direito. Não funciona direito, não é verdade? Né? Porque a conexão não vai, você quer falar, a pessoa não entende e tal, né? É isso que acontece quando a nossa conexão não está boa. Porque Deus está falando, mas a gente não está ouvindo, né? E é tão lindo quando Deus fala e alguém ouve e alguém obedece, né? Eu também tive algumas experiências em que do nada Deus passando roupa assim, Deus me fez lembrar de uma amiga da minha adolescência assim, e assim, falando algo no meu coração, ligue para ela. Naquela época, ligar para os Estados Unidos é muito caro, muito difícil, né? E eu assim, eu ligava para ela uma vez por ano, por causa do aniversário, né? Porque a gente tem aniversário próximo, aí eu sempre ligava para ela, mas era uma vez por ano. Mas naquele dia eu tinha que ligar para ela. Aí eu desliguei o ferro e tal, dei um jeito e liguei para ela e consegui falar com ela, né? E, para minha surpresa, ela tinha falado para mim que ela tinha jejuado durante a semana inteira porque ela estava esperando por uma resposta, né? De Deus para uma questão muito importante na vida dela e que ela queria ter certeza de que era uma resposta de Deus. E foi tão interessante porque eu tinha ligado para ela, eu falei, não sei por que eu tinha que ligar para você, mas eu tinha que falar uma coisa para você. E eu falei uma frase que Deus falou no meu coração para ela, né? E quando ela ouviu, ela começou a chorar, né? E aquilo foi uma confirmação de que Deus estava confirmando que ela deveria, né, fazer aquela escolha, né, que afetou toda a vida dela, né? E ela teve coragem de enfrentar as opiniões diferentes, tal, e no fim ela
né? Nós duas tivemos uma experiência muito maravilhosa, né? Dela de ter ouvido, né, a voz de Deus, né? E eu de ter ouvido também, né? E atendido a voz de Deus. E foi uma experiência para a gente de que Deus fala, Deus ouve nossas orações, né? Bom, eu não pretendia falar muito, mas eu sempre acabo falando. A minha ideia, na verdade, né, é ouvir mais vocês, né? Porque eu gostei muito das respostas que vocês fizeram, né? E a minha ideia é usar das respostas de vocês, né, para a gente poder aprender juntos, né? Porque é muito gostoso você ouvir, né, as experiências de cada um. Então, uma das coisas boas desse gallery é que você pode responder e eu posso ler as suas respostas, né? E a gente fica mais conectado, né? Bom, deixa eu resgatar alguma coisa do capítulo 1 ainda, né? É que aqui na igreja é uma ladeira, então a ladeira, os carros, motos que passam, faz muito barulho. Mas aqui diz assim, né, que a gente precisa aproximar-se uns dos outros, né? Que Deus nos usa por meio do nosso importar-se, do nosso cuidado, atitudes e palavras, né? E que as palavras que a gente fale seja algo que não manufaturado, não assim, não, sabe, pacote fechado, não é algo que mas sim algo pessoal, porque Deus é pessoal com a gente, né? Então, eu vi na resposta de vocês que muitas pessoas têm receio de se aproximar porque não sabem o que falar, né? Ouvem às vezes os problemas, mas na hora fica meio que travado, né? E eu posso dizer que eu reconheço esse problema, que é um problema comum, né? Quando a gente não tem as palavras impregnadas de Deus no nosso coração, né? Porque a nossa sabedoria, na verdade, é muito limitada, sabe? E às vezes não é nem tanto da nossa sabedoria que eles precisam ouvir, né? Quando eu falo do aconselhamento bíblico, é um conselho que a gente busca da Bíblia, que a gente busca de Deus. E Deus fala primordialmente através das Escrituras. Por isso, se as Escrituras não estiverem impregnadas, esculpidas, decoradas no nosso coração, a gente não vai conseguir pronunciar essa palavra, né? A gente vai ficar achando, mas é igual quem que programou as coisas. Você só vai achar aquilo que você programou na sua vida, né? Então, por isso que eu espero que a partir de hoje vocês começam a ter um projeto de escolher algumas promessas de Deus na sua vida, né? E elas sejam algo que você possa reproduzir para o outro, na verdade, testemunhar para o outro, né? De como Deus falou contigo através dessas promessas, né? Então, quando eu pergunto, né, puxa, quando você passou por dificuldades, quais foram as promessas que aliviaram você, que trouxe paz para você, que trouxe esperança para você? Qual das promessas que fez diferença na sua vida, né? E aí, para minha surpresa, a maioria não escreveu isso, né? A maioria escreveu de uma forma muito vaga, assim, porque Deus é bom, né? Ou não sei, ele sempre tem me ajudado, tem me respondido, né? Então, essas respostas foram boas para eu perceber que às vezes a gente não tem as promessas de Deus, né? Muito prontas para serem ministradas, né? Mas eu já não sei se eu já estou passando, mas é que eu queria ouvir um pouco vocês, né? Mas deixa eu ver. Vou aproveitar esse tempo que vocês me deram ainda para falar um pouco mais. Bom, depois disso, sim, quando eu estou falando isso é porque a gente não precisa ser, sabe?
inovador, super criativo, né? A gente não precisa ficar muito preocupado em falar uma coisa assim que super especial que nunca ninguém falou, sabe? Então, o que a gente precisa se preocupar é da gente não ser assim, como que eu falo? Falso, sabe? Da gente não ser empacotado, né? Da gente não ser muito professoral, sabe? Muita gente acha que é conselheiro bíblico, que ele vai, então, vai lá e pá, porque, né? E dá uma chicotada no outro com a palavra de Deus. Não é bem assim, né? As pessoas não gostam disso e ficam incomodados, né? Porque se sentem julgados com isso, né? E nós também não fomos chamados para isso, né? Então, nós somos primeiro chamados para a gente se importar, para a gente se colocar de uma forma humilde, aproximar-se da pessoa, né? E importar-se significa ouvir. E à medida em que a gente ouve, a gente vai orando pela pessoa e a gente vai recebendo, buscando de Deus sabedoria para sermos uma bênção para aquela pessoa, né? Porque quando você ouve um problema, eu acho muito interessante nesse sentido o corpo de Cristo. Cada um, ele vai pensar do seu jeito como ajudar a resolver esse problema. Algumas pessoas pensam em orar por elas. Outras pessoas começam a pensar em arranjar, né, arranjar um amigo para essa pessoa, ou arranjar um emprego para essa pessoa, né, indicar alguma coisa. Cada um tem o seu jeito de responder às necessidades, né? Então, a gente não deve desprezar o nosso jeito de ser, né? Porque isso tem a ver com o nosso dom, né? Algumas pessoas, por exemplo, quando sabe que alguém está doente, vai lá e faz uma canja de galinha, né? E leva para casa dela. Qual que é o dom dessa pessoa? Hã? Ai, que ninguém está podendo falar? É um dom do serviço, né? E a usa da sua culinária, né? Para levar uma sopa que vai restaurar a saúde da pessoa, não é? Isso é uma bênção, gente, né? Outros vão pensar, puxa, eu vou passar o telefone do doutor porque é muito bom, não é? Então, cada um da sua forma está tentando ajudar e abençoar outras pessoas com o dom que Deus te deu, né? Bom, então voltando ainda, né? Que a gente não precisa ser inovador, mas a gente pode falar do nosso testemunho no sentido de como Deus tem falado para mim através desse versículo, né? Bom, ainda sobre a humildade, né? Isso quer dizer que reconhece nossas limitações e nos conduz à oração, né? Quando a gente sabe que a gente não é uma grande coisa, né? Mas eu sempre brinco que Deus, se ele usou o burro do Balaão, né, para avisar o Balaão, ele muito bem pode usar eu, né? Ele pode me usar, né? Na falta, eu estou disponível, né? Então é isso, né? Eu sei que não sou grande coisa, mas se sou eu que estou disponível, é isso que eu sinto muitas vezes, sabe? Muitas vezes eu me sinto assim inadequada para certas funções. Eu penso, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sou boa nisso, né? Que nem eu sempre tive muita dificuldade com a parte administrativa e, sabe, papeladas e assim, eu nunca faria alguma coisa nessa área. Mas no fim, para poder começar uma ONG, né, eu tive que encarar isso, né, porque não tinha mais ninguém, né, e era algo que eu tinha certeza que Deus queria que fizesse. E no fim, Deus mandou um monte de pessoas para me ajudar, né, e aí o propósito de Deus se concretizou. Né? Mas assim que eu pude, eu saí disso, porque eu fui, né, investir mais dentro daquilo que é do meu dom. Mas eu senti que eu obedeci a Deus quando Ele precisou de alguém, né? Então, o que na verdade, assim, falta no povo de Deus é uma certa disponibilidade, né? É poder dizer para Deus,
Deus, eu não sou lá grande coisa, mas usa-me, sabe? O Senhor pode me usar do jeito que o Senhor quiser, né? E se você fez essa oração, você pode ter certeza que é uma oração que Deus vai ouvir, vai escutar e vai te chamar, né? Você não vai ficar desempregada dentro do corpo de Cristo, né? Sempre vai ter alguma coisa. Agora, a diferença é se você vai atender ou não, né? Se Deus te toca e fala, vai lá, se aproxima dessa pessoa, manda uma mensagem para ela, mas aí você resiste. Você fala, ah, não. Não sei, vou pensar. Ah, tá, amanhã, né? Gente, você vai perder a oportunidade. Você vai perder a oportunidade de poder ouvir da outra pessoa. Puxa vida, Deus falou comigo através de você. Deus me abençoou através da sua vida, né? Quem vai perder é você de não ter obedecido a Deus, né? Então, meu desafio para você é diga sim para Jesus, né? Faça aquilo que Deus falar ao seu coração, né? E se você se sente inadequado, peça ajuda, peça orientação, né? Peça sabedoria, né? Mas não deixe de obedecer, tá bom? Bom, quando a gente reconhece a nossa limitação, e também isso nos leva à oração. Por isso que o conselheiro bíblico é uma pessoa que ora, né? É uma pessoa que está sempre pedindo ajuda para Deus, né? Deus nos chama para ser intercessores, né? Para a gente levar os problemas, tanto os nossos quanto os nossos amigos, diante de Deus, né? E também leva a gente a orar junto com a pessoa. Então, é aquela pergunta, né, que alguém já orou por você, né? Alguém veio e perguntou, eu posso orar por você, né? Ou você já perguntou para alguém, eu posso orar por você, né? Então, tá bom. Eu vou agora abrir e pedir para algumas pessoas compartilhar um pouco. Pode ser, Joel? Né? Então, sobre capítulo 1, né, a gente fez 3 perguntas e aí eu pedi para algumas pessoas responderem. Né? Vocês lembram da primeira pergunta? Tcharam! Me perdi. Primeira pergunta é, né, alguma vez você pediu a uma outra pessoa para orar por você? E como isso terminou, né? Na verdade, eu não queria saber como isso terminou, se a resposta foi atendida ou não, mas como você sentiu, né? Como você reagiu quando alguém foi perto de você né, e orou junto com você? Então, a maioria sentiu-se ótimo, fortalecido, né? Sentiu a paz, né? Tudo, assim, acho que todo mundo escreveu, todo mundo que respondeu, né? Escreveu de que foi extremamente abençoado, né? E aí eu queria pedir, né? Eu vou citar alguns nomes aqui, vocês podem escolher responder ou não, né? Compartilhar sua resposta. Danilo Correia, Danilo tá aí? Eu tô vendo Pedro Correia. É seu irmão? Eu? Não. Não. Danilo Correia. Cláudia Yanagihara. Cláudia tá aí? Cláudia tá aí? Não? Naomi Sano. Naomi, você tá aí, Naomi? Faz um oizinho. Eu tô aqui. Tá aqui. Naomi, Pedro Correia. Eu tô vendo o Pedro aqui. Raquel Sano e Ricardo Shigetomi. Quem é Ricardo? Ricardo tá aí? Eu aqui. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi. Tudo bem. Eu achei muito interessante a resposta de vocês. Alguns de vocês querem compartilhar, né? Como você se sentiu, né? Alguma vez, se você pediu para outra pessoa orar por você, como que você sentiu, né? Eu vou começar, foi a primeira pessoa que falar. Uhum. Eu comentei que... Primeiramente, eu comentei um caso bem recente, que eu pedi oração
por uma questão de insônia que eu estava tendo. E foi algo que realmente mudou realmente. Depois de eu pedir oração por isso, eu consegui dormir de forma mais tranquila. Só que depois eu pensei num caso que foi ainda mais marcante para mim, que aconteceu mais pro início do ano, né? Eu estava passando por uma fase bem difícil do trabalho, estava tendo muita pressão, isso estava bem me afetando bastante mentalmente, psicologicamente. Então, fui numa reunião do RICE ali, da conferência do RICE. Estava tendo ali algumas oficinas, né? E houve ali um momento que a gente pediu oração por algumas coisas, né? Eu, de forma assim, sem pôr muita fé, eu falei, quero que Deus tire esses pensamentos negativos que estão me atordoando ultimamente, né? Mas, tipo, ok, pedi. E ajoelhei ali, fiquei de olhos fechados, várias pessoas vieram ali, tocaram em mim, oraram. E, de fato, aquilo ali saiu de forma muito milagrosa, assim. Não foi algo que foi progressivo, foi algo Arrancou milagroso, na mão, na assim, hora. né? Exatamente. Foi algo que eu nem imaginei que fosse possível. Realmente foi uma coisa que deu para ver ali o poder de Deus agindo na minha vida através daquelas pessoas que eu nem sei quem foi exatamente. Foram várias pessoas, não foi uma pessoa. Sim, Foram várias sim. pessoas ali que oraram por mim naquele momento e tiraram aquilo de mim. Mas você viu como foi legal você ter pedido por algo que você estava precisando? Quando muita gente sofre também de pensamentos, né, oprimidos, mas tem vergonha de falar, tem vergonha de pedir, ou até não acreditam que Deus possa tirar, né? Então, por isso que só o ato de pedir já é um ato de fé, né? É um ato de humildade, né? Então, vamos voltar a essa questão de como é importante a gente exercitar a humildade, de reconhecer que nós temos problemas sim, que nós temos necessidade sim, e que nós podemos pedir para que as pessoas orem por nós, né? A gente não quer ser dependente das pessoas, mas nós queremos ser dependente de Deus, acreditando que Deus responde às orações dos justos, né? Então, um versículo que eu gosto muito lá em Tiago é isso, que a oração de um justo é muito poderosa. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. E por eu acreditar nisso, eu peço para as pessoas orarem por mim, né? Então, a gente tem que superar essa vergonha, superar essa descrença, né? E orgulho para a gente poder se abrir e ser vulnerável uns aos outros, né? Mais alguma dessas pessoas que eu mencionei gostaria de compartilhar? Assim, não percam sua oportunidade, senão vai passar. Posso compartilhar. Sim. Raquel. Eu lembro de uma época que eu não estava conseguindo orar, estava realmente com muita dificuldade. Foi quando o Hiro teve o diagnóstico de câncer. Logo depois, eu senti que eu estava caindo num buraco mesmo. Eu não conseguia raciocinar direito, não conseguia nada. Então, eu comecei a pedir oração para várias pessoas. E uma irmã muito querida veio em casa, orou por ele, orou por mim também, porque eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Eu fiquei assim totalmente fora de órbita. E aquilo já era uma situação que já tinha vários dias. Eu realmente não conseguia nem orar e nem dormir, de tanta ansiedade que eu estava. Essa irmã orou por ele, orou por mim, e daquela noite em diante também foi assim aquela paz que excede todo entendimento mesmo, uma tranquilidade. Eu consegui dormir assim melhor do que antes até, muito melhor. Para mim foi bem milagroso mesmo. Deus bem presente falando, olha, Raquel, não esquenta não, a minha graça está cuidando de tudo. Sim. Eu não sabia o que ia acontecer, se ele ia ser ou não curado, a gente não sabia de nada, como que ia proceder, mas
mas a paz que ele deu nos possibilitou a dormir. Finalmente, foi assim, para mim foi realmente um milagre, foi uma resposta de oração imediata também. Que legal, Raquel. Você viu? Que histórias lindas, né? Que a gente não fica sabendo, mas graças, né, essas respostas que vocês dão, a gente fica sabendo e a gente fica tão feliz, né, de saber que alguém teve essa iniciativa, não é? De ir na sua casa, de ir lá orar por vocês. É isso que eu acho muito lindo do corpo de Cristo, sabe? A gente tem um grupo de intercessão também das mães, né, dos pais que oram. A maioria são mulheres lá. Mas aí todo mundo sempre pede alguma oração, né? Mas tem umas duas irmãs especiais que elas são assim, quando ela realmente sente aquela dor, né, das pessoas, e ela vai, se dispõe, né? E dependendo do caso, ela vai, visita a pessoa e ora pessoalmente com a pessoa, né? Eu sei que não é todo mundo que tem essa disponibilidade ou sente esse ímpeto, né? Mas elas obedeceram, e toda vez que a gente obedece, a gente sente, né, a mão de Deus atuando nas nossas vidas, não é? Vamos sentir mais a mão de Deus, né, tocando uns aos outros, né? Ok, deixa eu ir para a segunda pergunta, ou alguém mais quer comentar? Das pessoas que eu posso mencionei. comentar também. Sim, Pedro. Eu estou passando por uma fase de transição muito grande na minha vida, de algo que Deus tinha colocado no meu coração. E nesse processo inteiro eu cheguei a ficar desanimado, sabe? Não sei se é isso que eu tenho que fazer e tal. E aí eu fui compartilhar com um grande amigo meu, um grande irmão que eu tenho, assim, que eu abro muitas coisas para ele. E ele fez uma oração muito forte por mim e aí falou várias coisas, mas depois dessa oração veio uma paz e uma convicção muito grande de que aquele era o caminho que eu devia seguir, de que aquilo eu deveria fazer assim, de que era algo de Deus para minha vida. Então, foi algo muito forte, foi algo muito poderoso, assim. Acho que foi muito importante ele ter orado por mim, assim, nesse processo todo. Você viu? Que legal, né? Deus continua falando, né? Deus fala através da Bíblia e fala através também dos seus filhos, né? Através das pessoas. Então, que bom que ele não se calou, né? Muito bom. Tá bom. Graças a Deus, né? É verdade. Bom, então eu vou, deixa eu ver, um C. Tem uma outra pergunta que diz, né? Quando você se sente necessitado, você é capaz de pedir ajuda? Para quem? Né? Eu acho tão interessante porque a maioria disse, claro, sim, eu vou peço para o pastor. A maioria sabe que pode pedir para o pastor, mas não sei se vocês percebem, né? Quantos membros tem na sua igreja, né? Eu sei que ele nunca vai deixar de orar por vocês, ele sempre vai ter tempo para orar por vocês se você pedir para ele. Mas não é tão legal a gente poder ter mais pessoas para pedir oração, né? E não é tão legal a gente poder, assim, sentir que tem pessoas confiáveis além do pastor, né? Para a gente abrir o coração. Então, sabe, o nosso objetivo nesse trabalho, sabe, que está sendo feito, é buscar cada um de nós sermos uma pessoa confiável, uma pessoa espiritual, uma pessoa que as pessoas possam se sentir bem de pedir oração para você. Sentir que você realmente vai orar por ele. Sentir que você vai ajudá-lo, né, nos caminhos do Senhor, né? Não fiquem pensando que só pastor pode fazer isso, ou só líder da igreja, ou só a esposa do pastor, né? E aí eu queria pedir para a Kátia Shimizu, ela está aqui? Kátia Shimizu, você pode compartilhar um pouco essa sua resposta? Acho que você tem que desmutar. Quase. Bom, é que, eu não sei se é cultural, eu assim, sempre
segurei ao máximo, tentando assim resolver eu com Deus, né? Então, assim, não sei se assim sempre quis demonstrar que sou forte, mas na verdade a gente não está demonstrando. Hoje eu sei que a gente não é isso não é demonstração de força, né? Mas assim, acho que sempre assim achei que tinha que ser forte. Então, assim, eu sempre acabo pedindo essa oração, mesmo quando vejo que não dá mesmo. Que tem que compartilhar e pedir oração, né? Até Sim. o pastor Joel uma vez veio falar para mim, falou assim, Kátia, você não aguenta. Ele falou para mim, né? Você tem que compartilhar, né, com alguém, né? Senão você não aguenta, né? E acho que é isso Sim. que eu tenho orado e tenho tentado trabalhar, né? Sim. Eu agradeço você, Kátia, por você ter sido tão sincera na sua resposta. Por isso que eu pedi para você compartilhar, para que todo mundo se identificasse. Porque, na verdade, não é só você que sente assim, né? Acho que metade do grupo pensa da mesma forma. Não, eu tenho que carregar sozinha, eu tenho que lidar com isso, Eu sei que a gente assim, a gente, claro, tá todo mundo tentando resolver seus próprios problemas, né? Ninguém tá aí para jogar o problema nas costas dos outros na primeira coisa que acontece. Não é isso. A maioria já tentou de muitas formas. Mas vocês têm que perceber quando está pesado demais para vocês, sabe? Vocês têm que pedir ajuda. Vocês sabe que eu sempre fui uma pessoa assim, que eu detesto pedir ajuda para os outros, né? Eu acho que é tipo orgulho, né? Então, eu carregava um monte de coisa, eu sempre fui muito assim, forte, né? Sei lá, fisicamente forte, né? E aí carregava um monte de compras, isso, aquilo, tal, sabe? Aí todo mundo, minha mãe também falava, não fica carregando tudo isso vai te prejudicar, isso vai fazer mal para você. Eu falava, aham, tá bom, mas eu continuava, sabe, carregando sempre mais coisas do que o meu corpo, na verdade, aceitava. Né? No fim, eu acabei realmente tendo problemas na coluna por conta disso, né? Porque eu não respeitei os meus limites. E aí agora, né, que eu tenho mais de 50, agora eu tô realmente aprendendo a falar, não vou carregar, por favor, você pode me ajudar? Você pode me ajudar a carregar isso? Né? Parece que eu tinha vergonha disso, né? Então, eu não estou falando só de pesos físicos, né? Mas de pesos emocionais também, pesos espirituais, sabe? A gente não tem que ter vergonha. E se a gente quiser insistir nisso, a gente só sofre à toa, né? Porque não precisava ser assim. Na Bíblia é muito claro em dizer: carregai os fardos uns aos outros, né? Acho muito bonitinho meus filhos, né? Desde pequeno, eles veem, né, a Baçãozinha chegando com um monte de pacotes, né? Saindo do carro, eles já vão lá correndo. Ah, Missuzu-san, que ajuda! Eles vão lá e ajudam a carregar os muitos pacotes que as senhoras trazem, né? Eu acho essa iniciativa tão bonita, né? E é uma coisa bem deles mesmo, né? Eu não sei se eu ensinei, mas deve ter ensinado. Porque eu também sou uma pessoa assim, né? Assim, eu vejo alguém sobrecarregado, eu vou lá e me ofereço para ajudar. E é tão bom a gente, sabe, sentir que é útil, né? Então, quando você também, né? Não só você, e agora falando para todo o grupo, né? Quando as coisas estão se sentindo pesada demais, pare de achar que você tem que carregar tudo, né? Deixa os outros te ajudarem, né? Peça ajuda de Deus para que Ele te mostre quem pode te ajudar, né? Eu sei que às vezes a gente tem que ser criterioso, não é para qualquer um que a gente pode abrir todas as áreas da nossa vida, né? A gente tem que ser seletivo,
né? Tanto que a maioria respondeu que, eu falo com a minha família, falo com o meu cônjuge, né? Isso é muito bom, ter alguém da família para contar, né? Por isso que vocês, né, eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial para as pessoas que não têm família, né? Que é isso que Deus recomenda para a gente, porque Deus é pai dos órfãos e marido de viúvas, não é assim? Né? Eu não sei se tem pessoas assim na sua igreja, né? Pessoas que às vezes a família está longe, está em outro estado, está em outro país, né? Eles estão sozinhos. Nesse tempo de quarentena, de pandemia, ainda mais, eles precisam saber que eles estão sendo cuidados pelo corpo de Cristo, né? Então, se todo dia você está feliz porque você está junto com sua família, lembre-se daqueles que não têm família, né? Lembre-se daqueles que estão solitários, né? E aí, estenda a mão, né, do corpo de Cristo para essas pessoas. Posso entender que é um pedido que pode ser atendido por vocês, né? É isso que Deus pede de nós, né? E se há alguma coisa que nós podemos fazer por Deus, é fazer pelas pessoas que não podem, né? Que têm dificuldades. Então, você quer agradar a Deus, você quer alegrar a Deus, então faça isso, né? Você quer dar um presente para Deus, então faça para alguém que não tem como retribuir você, né? E acho que isso é um testemunho muito poderoso, né? Que Deus se importa. E Deus realmente se importa, né? E Deus se aproxima de nós, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso, não se afastem das pessoas nos momentos mais difíceis delas, né? Se você sabe que alguém está passando por dificuldade, esse é o momento de você pensar em estar mais junto deles, ainda que seja através da oração, né? Porque quando você começa a orar pela pessoa, Deus começa a te mostrar as estratégias de como você pode se aproximar dela, né? Não tenha uma expectativa muito, sabe, automática, muito rápida, como se você tivesse que fazer tudo na hora. Às vezes demora para Deus tecer no seu coração uma estratégia para chegar perto dessa pessoa, né? É só você não desistir de orar pela pessoa, tá bom? Ok, vamos continuar. No capítulo 1 ainda, né? Tem uma pergunta que eu achei muito legal, que é como você pode aplicar algumas das promessas de Deus para suas necessidades, né? Essa pergunta que eu achei que a maioria foi muito genérica, né? Mas eu acho que a culpa não é de vocês, porque acho que a pergunta ficou muito aberta, né? Então, mas eu quero deixar como tarefa de casa para vocês, né? De vocês acharem uma promessa de Deus, né? Que ajudou você, ou que ainda ajuda você toda vez que você estiver com esse problema, né? Então, lá no livro, ele deu 3 situações muito comuns, que é quando você está com problema financeiro, quando você está com problema de relacionamento, ou quando você está doente, né? Quando vem, porque isso é muito comum nas pessoas, né? E quando isso começa a te atacar, né? Quais são as promessas de Deus que traz a calma na sua vida, né? Você precisa ter pelo menos esses versículos para você mesmo, para sua própria vida, né? Porque se você sabe usar esses antídotos na sua vida, você vai poder passar para os outros, né? Então, para responder isso, eu vou nomear outras pessoas aqui, né? Tem a Nair, Naomi, Patrícia, Sandra tá aí? Kenji, Igor, Hiro e Daniel Correia. Daniel falou? Daniel já falou?
Já, né? Então, deixa eu ver. Tem o Hiro, Igor, Kenji. Deixa eu conhecer o Kenji. Kenji tá aqui? Tá? Faz assim. Cadê? Ah, oi, Kenji. Tudo bem? Prazer. Oi, Joel, prazer. Então, eu citei esses nomes porque essas pessoas colocaram alguns versículos, né? Sandra tá aí? Sandra, tudo bem? Agora eu conheci seu marido, prazer. É que a Sandra participou do nosso outro grupo, que foi muito legal também, né? Mas vamos começar com a Sandra, pode ser? Sandra? Ou Kenji também, o Kenji está desmutado, né? Sandra, aí depois Kenji, tá bom? Sandra, qual versículo que você usa para você na hora da necessidade? É aquele 37,5, Salmo 37,5. Salmo, cita pra gente em bom e alto tom, por favor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Principalmente agora, nessa época de ansiedade, a gente fica, né, dá uns lapsos de ansiedade, aí eu fico pensando um monte de coisa, aí, né, eu sempre me pego nessa passagem mesmo. Entregar e confiar de que o Senhor fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso mesmo, é uma promessa, né? Se a gente entregar, ele vai fazer, né? Aquilo que a gente não tem como fazer. Muito bom, né? Mais alguém? Kenji? Oi. Segundo o livro, eu vi tinha um segundo tópico, né, que era temores financeiros, né? Eu que estou desempregado por causa da pandemia. E eu coloquei os Salmos 37 e 25, né? E Como ele que fala é esse assim: versículo? fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, né? E assim, às vezes, por mais que eu esteja duro, pensando assim, nossa, tô sem dinheiro, e Deus sempre, assim, milagrosamente, sempre ajudou, deu uma porta de escape, né? Sim. Assim, não é que apareceram milhões na minha conta, mas, assim, é uma pessoa que traz um pacote de arroz, traz uma mistura, né? Essas coisas assim, né? Então, sim. Então, parece a história de Israel, né? No deserto, Deus não manda maná todo dia, né? É assim, é incrível, mas acho que uma das coisas que eu também experimentei na minha infância, porque a gente teve uma infância difícil por sermos imigrantes, né? Meus pais começaram do zero de novo aqui no Brasil, né? E assim, tudo era muito difícil, e a gente também via sempre, sabe, a provisão de Deus. E eu tenho dois amigos que são filhos de pastores que também vieram para o Brasil e sem ter nenhum sustento certo, né? E o que eles também me contam foi que, sabe, muitas vezes eles viram Deus fazer milagre, mandar anjos, né, para levar arroz, frutas, cestas de comida, né, tudo na hora em que eles estavam precisando. E eles puderam ver a fidelidade, a provisão de Deus, né? E por isso que a gente, realmente, quando lembra desse versículo, eu também me sinto confortada, né? Que realmente Deus não desampara os seus, né? De alguma forma, nós vemos o cuidado dele. Como você falou, não é aquilo que, nossa, né? Muita gente quer buscar essas soluções de uma vez só para que não precise ficar preocupado para o resto da vida, né? Mas a ideia é que todo dia nós vamos ter a graça de Deus suficiente na nossa vida, né? Muito bom, Kenji, muito obrigada, viu, pelo seu compartilhamento. Mais alguém dessa lista que eu citei? Nair, Naomi, Patrícia, Igor, Hiro? A passagem que eu escolhi também foi Salmos 37, 5.
Uhum. E acho que é uma passagem que me conforta muito, porque por muito tempo eu fiquei em dúvida no que eu iria querer persuadir na minha vida, né? E saber que colocar o meu caminho nas mãos dele e que se eu confiar nele, eu vou me sentir mais calma aí, tá tendo um problema aqui. Assim, eu acabo me sentindo bem mais aliviada de não ter que carregar todo esse peso sozinha, né? E tudo isso me deixa bem mais leve e confiante de que eu posso seguir o meu caminho, que Deus está me dando suporte para mim, né? Lili, seu microfone tá fechado. Você precisa abrir o microfone. Então, saber usar antídotos certos na nossa vida é essencial, né? Tem um versículo que eu gosto muito, que eu decorei no início da minha caminhada com Deus, é 1 João 1,9. Alguém se lembra disso? Desse versículo? Raquel, você se lembra desse versículo? 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabe, quando eu fazia coisa errada, eu me sentia sempre muito culpada, né? E aquilo não saía da minha cabeça, aquela condenação, aquela acusação, aquela coisa, por que você fez isso? E, né? E tinha dificuldade de me perdoar, tinha dificuldade de me livrar dessa opressão, né? Por ter feito coisas erradas. E esse versículo foi essencial para mim, porque toda vez que eu sentia a dificuldade de me livrar dessa acusação, eu lembrava, recitava esse versículo para mim. É uma promessa de Deus, Deus não mente. Ele não só me perdoa, ele me purifica, sabe? Ele passa uma borracha em cima, ele passa e não existe mais dentro do que, sabe, aos olhos de Deus. Ele me purificou. Por isso eu não preciso mais carregar essa vergonha, né? Porque eu tenho muita vergonha de errar também, né? E Deus tira essa vergonha da gente, né? Toda vez que a gente confessa para Ele. Por isso que as promessas de Deus são maravilhosas e tem que ser usadas, né? Na hora certa. Mas alguém quer compartilhar algumas dessas promessas? A tia Nair queria compartilhar. Sim, Nair, por favor, onde você está? Ah, achei você. Então, assim, no programa de saúde, né? Eu achei no Provérbios 17:22 que fala assim: alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, eu acho que isso daí cabe muito para mim, né? Que às vezes eu fico desabo quando acontece alguma coisa e não é assim, né? E hoje também eu estava ouvindo a devocional do pastor Joel, e aí ele falava assim que... Não quer mesmo? Fala assim que encontre uma razão para sofrer para sermos felizes. Então eu falei, puxa vida, que é isso, né? Encontrar uma razão para sofrer, para ser feliz, né? Mas eu acho que é isso mesmo, que a gente tem que saber que às vezes não é porque você está doente, que ou qualquer coisa você tem que ficar triste, não. Você tem que levar tudo na mão de Deus, que Deus sabe o que faz. Que se você crê nele, ele acalma você, tira a sua ansiedade e tudo mais. Então é isso. Muito bom, obrigada, Nair. Mas alguém quer compartilhar essa lista? Um versículo que eu também...
Oi, Hiro, que bom. Posso compartilhar também aqui, então? Ouço. Aham. Tem um aqui, Mateus 28, de 19 a 20, que eu uso também, de certa forma, para eu tentar usar como orientação, para ver se alguma necessidade é uma necessidade legítima ou não, né? Então, é mais ou menos assim. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, pois 20, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, para mim, isso aqui é uma promessa de Deus, dizendo que se a gente seguir o mandamento de Jesus, que ele vai ficar com a gente até o fim dos tempos, né? Então, às vezes, as pessoas, eu e outras pessoas, meus amigos, familiares, às vezes a gente tem algumas necessidades que podem ser assim legítimas ou simplesmente alguma coisa assim muito pontual, né? Por exemplo, não consegui comprar um show para um ingresso para um show, por exemplo. Isso aqui não está exatamente, não necessariamente alinhado, eu acho, com a vontade de Deus, e eu não sinto vontade de orar por isso, né? Mas se for alguma coisa que vai, de alguma forma, vai afetar o ministério de alguém, um irmão está em necessidade, um irmão que tem um ministério alinhado com a vontade de Deus. Se ele tem uma necessidade, eu acho que é um motivo assim que está legitimado pela promessa de Deus, né? Deus falando, eu vou estar junto com ele. Então, eu sinto vontade de ajudar, ou orar, ou apoiar esse irmão de alguma maneira, ou até, às vezes também pedir para mim, né? Uma oração, um certo apoio. Sim. A ideia da promessa é que você pode colocar isso para Deus, né? O Senhor prometeu isso, né? E da gente poder ter essa certeza de que Ele vai cumprir, porque nosso Deus não é mentiroso, né? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Então, assim como, né, quando Ele diz, a minha graça te basta, né? E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Eu sei que quando eu estou fraco, o poder de Deus é maior ainda, porque Ele sempre vai suprir, né, aquilo que me falta. Então, a graça de Deus, por exemplo, essa promessa eu sempre recorro a ela, né? Mesmo quando eu me sinto fraco, eu sei que a graça dele vai ser suficiente. Então, é isso. Eu quero desafiar vocês nessa semana, né, achar um versículo, né, na Bíblia em que você possa usar para você, porque futuramente você pode passar para os outros, né? Eu lembro que recentemente, acho que alguns meses atrás, eu estava aconselhando uma pessoa pelo telefone que estava morando em outro país. E ela estava muito agoniada, sentindo que Deus queria que ela ficasse lá, mas ela sentia que não queria ficar lá. E essa agonia não estava deixando ela descansar, né? Ela estava muito perturbada por conta disso. E aí, ouvindo ela, de repente veio um versículo na minha cabeça, né? Que é um versículo que eu gosto muito, que diz assim, porque é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade, né? Então, quando eu compartilhei para ela, sabe, esse versículo, aí eu expliquei para ela, você sabe que esse versículo fala que se ele quer que a gente faça alguma coisa, ele também vai mudar o nosso querer. Ele vai mudar o nosso querer para que a gente não só faça, mas a gente queira fazer e a gente vai conseguir fazer, né? Então, só de explicar esse versículo para ela, ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? E realmente, Deus não vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero, né? Porque é assim que eu pensava também, né? Quando eu consagrei minha vida para Deus, eu achava que Ele ia me mandar no pior lugar do mundo, casar com a pior pessoa do mundo e assim por diante, né? Isso é pensar mal de Deus, né? Deus, ele muda o nosso coração, Ele nos dá aquela vontade de fazer aquilo que Ele quer, né? Então, as promessas de Deus são muito preciosas. Deixa eu ver. Nossa, são 3 horas agora. Joel, você acha que vai precisar dar um intervalinho para o pessoal? Ou o pessoal aguenta mais, mais um pouco? Não sei, você acha que seria bom dar uns 5 minutinhos aí para o pessoal ir no banheiro, dar uma esticada e voltar?
É, né? O que vocês acham? Vamos, Lá. 5 Porque minutinhos. acho que... Isso. Tá bom? 5 minutinhos. Beleza. Então tá, até Ok. daqui a pouquinho. Vamos lá. Você vai desligar, Joel, ou vai ficar ligado? Ficar ligado. Tá bom. Tá saindo musiquinha aí? Sai musiquinha? Ah, só entra no fone? Achava que a música aqui. Então, agora vamos para o capítulo 2, né? Vocês gostaram do capítulo 2?
Alguém quer comentar alguma coisa que vocês gostaram do capítulo 2? Para não deixar só eu falando. Alguém voluntariamente quer compartilhar alguma coisa boa que gostou, que foi útil para você, que te inspirou? Capítulo 2. Agora é a oportunidade, hein? Alguém? Não? Foi só tímido, né? Alguém abriu o microfone. Patrícia? É isso? Você quer compartilhar, Patrícia? Não. Foi engano. Tá bom, então. A Paty apertou o botão errado. Mas já vou te chamar, viu, Paty? Não vai fugir. Uma coisa aqui. Sim. André, tudo bem? Tudo bem? Uhum. Me chamou a atenção aquela parte que ele fala assim que as pessoas que conseguem vencer a vergonha, o medo de rejeição e vão lá e conseguem se aproximar das pessoas, o autor fala que essas pessoas parecem gloriosas, elas chamam a atenção do mundo, né? E esse é um exemplo do que o apóstolo Paulo chama revestir-se de Cristo, é uma evidência do Espírito de Cristo operando em nós. Eu achei isso interessante, então, né? Então, quando você chega num lugar, numa igreja que seja assim, e as pessoas te procuram e vêm lá te demonstrar amor, na verdade, isso é uma ação do Espírito Santo, né? Pelo que o autor está comentando. Isso mesmo. Olha só, você conscientizar de que quando você obedece, cumpre o chamado de Cristo, quando você vai se aproximar das pessoas para se importar com elas, você está sendo uma miniatura de Cristo, você está sendo uma luz, né, naquele lugar, né? Isso é verdade, porque todas as pessoas que falaram como você sentiu Deus se aproximar de você, né? Exceto uma pessoa que falou que foi através da leitura da palavra, mas a maioria de vocês sentiu Deus aproximar-se deles através de alguém que se importou, através de alguém que chegou perto e mostrou interesse na vida da pessoa. Né? Grande maioria das pessoas sentem Deus cuidando deles, Deus se importando com eles, Deus chamando eles através de alguém, né? Por isso que quando a gente cumpre esse chamado de ir lá, né, e se importar com a pessoa, nós estamos representando Deus nessas horas, né? Por isso que é alguma coisa gloriosa poder participar disso, né? Então, quando vocês ficarem reticentes novamente, porque a maioria respondeu que tem dificuldade, sim, de se aproximar das pessoas. Exceto uma ou duas pessoas que são mais extrovertidas, que têm facilidade. A maioria sente-se muito... Ai, mas eu não sei se vou agradar, se não vou agradar, se vou ser conveniente. A maioria tem muito receio, né? De alguma coisa, né? Então, acho que se vocês entenderem a partir da aula de hoje, através da leitura que vocês fizeram, de que obedecer a Deus nessas pequenas coisas pode fazer com que a glória de Deus resplandeça através da sua vida, né? E essa luz alcance as pessoas que às vezes estão na escuridão, né? Muito bom. Mais alguém? Lili, eu queria falar também. Uma frase que eu marquei aqui no livro e que para mim foi importante, né? Quando ele cita aquela situação em que uma pessoa compartilhou numa reunião e depois as pessoas nem perguntaram mais a fundo do que era o problema que ela estava passando, e tem a frase que ele fala, né? Silenciar é o mesmo que virar as costas, né? E quando eu estava lendo isso, também passou pela minha cabeça, né? Mas, puxa vida, mas muitas vezes eu vou falar alguma coisa e pode ser que eu fale uma besteira, né? E às vezes o que eu vou falar vai ser pior para ajudar, vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Mas o que você falou no começo da nossa reunião agora, né? De que se a gente estiver cheio da sabedoria de Deus, da palavra de Deus no nosso coração, a gente realmente vai poder falar a coisa certa, né?
Então, isso para mim foi algo bem forte, né? Ou seja, eu realmente quero estar sendo cheio da sabedoria de Deus para falar a coisa certa na hora certa, né? Não falar besteiras, mas ao mesmo tempo poder ser um instrumento de Deus para não deixar, não virar as costas, né? Eu acho que esse sentimento, né, de que alguém virou as costas para você no momento que você precisava, na verdade já me falaram muito, né, de que eu fiz isso e eu não quero também, né? Eu acho que, na verdade, falarem para mim, né, você virou as costas para mim é uma coisa, mas ser responsável para a pessoa não sentir que Deus esteve presente, que Deus virou as costas para a pessoa, eu acho que isso é muito mais forte, né? Obrigada, Edilson. Realmente, às vezes, mesmo quando a gente não souber o que dizer, acho que a gente tem que levar a presença de Cristo, né? Quando a gente está junto com a pessoa e poder dizer, sabe, você pode contar comigo, você pode contar com minhas orações, eu estou orando por você, né? Porque, olha, muitas vezes eu não sei o que dizer para a pessoa, principalmente se a pessoa perdeu uma pessoa querida, sabe? Nesses funerais, assim, eu fico sem palavras, eu não sei o que dizer, sabe? E quando eu não sei o que dizer, eu prefiro não dizer nada. Mas eu quero mostrar que eu estou junto, que eu estou sofrendo, sabe? Que está dolorido para mim também, né? Que você pode contar comigo. Então, ainda que não haja a palavra de Cristo prontamente, a gente pode manifestar a presença de Cristo, né? Com um abraço, com um sorriso, com um olhar, sabe? Olhar é uma das coisas mais tocantes, né? Às vezes só de você olhar para a pessoa, você faz a pessoa chorar. Ou você sente amor no olhar dessa pessoa, né? E aí você não precisa falar muita coisa. Então, por isso que a gente tem que pedir para Deus olhos que vêm dele, né? Boca que vem dele, atitudes que vêm dele. E a atitude certa é sempre a humildade, né? Por isso que o capítulo 1 é extremamente importante, né? A gente tem que começar com humildade, né? E continuar com humildade. Só quando a gente apresenta humildade, assim como Jesus se esvaziou da sua glória, veio para se identificar conosco na nossa pobreza, na nossa simplicidade, sabe? É que a gente consegue entender o amor de Deus, né? Então, não precisa ficar preocupado com você, se você vai parecer mal ou não, né? Foque na pessoa. Se você focar muito em você, você se trava. Porque ou você vai se achar indigno, né? Ou você vai achar que, sei lá, não sei, talvez você não se importe. Então, foque na pessoa, né? Bom, mas obrigada, viu, Edilson, por compartilhar. Mais alguém quer compartilhar? Sim, Nair? Então, e o meu caso, assim, é o mesmo foco do Edilson, mas assim, de uma outra maneira, né? Que nesse caso aqui, o rapaz estava num grupo pequeno, né? E ele compartilhou que ele tinha passado um período difícil e tal, mas ninguém falou nada. Aí fala embaixo que silenciar é o mesmo que virar as costas, né? Então, aconteceu comigo, né? Que eu estava na igreja, teve a hora de compartilhamento, eu fui compartilhar um caso do meu irmão que tinha amputado a perna, que ele estava assim, assim, assado. Mas naquele momento, eu acho que passou batido, ninguém orou por mim, nada, eu voltei, eu fiquei meio chateada, assim, né? E aí estava um pastor, acho que do Paraná, eu não lembro de onde que era, no final do culto, quando estava lá fora já, ele falou: oi, irmã, eu vou orar pelo seu irmão, né? Nossa, aquilo me deu um up assim na minha vida. Eu falei, poxa, que bom que ninguém percebeu, mas ele percebeu, pastor de outra igreja, assim, né? Então, acho que realmente
A gente não pode ficar chateada, porque acontece no meio da correria, que não é toda hora que a pessoa está atenta nos pedidos da gente. Mas naquele momento eu fiquei um pouco assim, abalada, né? Não falei nada bonito, mas eu fiquei... Sim. Então, mas aí acho que Deus está atento aos nossos pedidos e alguém lembra-te de... Ele nem orou no momento, mas ele, na hora de ir embora, falou: irmã, eu vou orar pelo seu irmão, né? Sim. Então, que testemunho legal isso, né? Porque isso acontece com todo mundo e em todos os lugares, né? Essa semana mesmo eu participei de uma célula de casais, aí todo mundo fez o pedido e uma pessoa orou. Aí eu pensei, nossa, ele não vai conseguir lembrar de todos os pedidos, porque eu também não consigo lembrar de todos os pedidos, né? Aí ele orou por todos menos de um. Aí eu lembrei, né? Aí assim que ele terminou de orar, eu entrei e orei por essa pessoa, né, que tinha pedido por algo, mas que foi perdido. Eu sei que a pessoa não fez por mão, né? Porque todos nós, né, temos falhas na memória. Eu também, se fosse eu não ia conseguir lembrar de todos, né? Então, que bom que quando a gente pode se levantar, né, e cobrir as brechas, né? Eu gosto muito dessa ideia. Quando um falha, aí o outro vai lá, igual vôlei, né? Um falhou, o outro vai lá e mergulha, faz peixinho, mas não deixa a bola cair, né? Então, tá todo mundo no mesmo time, né? E levantando a bola, né? É isso mesmo. Muito obrigada também por ter compartilhado. Mas alguém quer compartilhar sobre esse capítulo 2? Bom, então eu vou continuar, né? O capítulo fala sobre aproximar-se das pessoas, né? Como eu falei, mencionei, muitos de vocês têm essa dificuldade de aproximar-se das pessoas porque a gente, primeiramente, não foi treinado para isso, né? A nossa educação, ou sei lá, não sei se é coisa de geração de hoje, mas a gente geralmente recebe tudo muito pronto, né? A gente tem sempre tudo muito à mão, né? A gente vê por essa geração de hoje, né? Quanto mais recursos tem, mais apáticos ficam, né? E a gente fica esperando, sentado esperando que outro venha nos alimentar, outro venha nos ajudar, outro venha orar por nós, outros façam isso por nós, né? Enquanto que as ordenanças de Cristo para nós é que a gente tome iniciativa, que a gente vá até as pessoas, que a gente se aproxime delas, né? Jesus, né? Muita gente queria ver Jesus, mas Jesus também foi atrás das pessoas, né? E foi atrás de algumas pessoas improváveis. E eu gostei, né, do versículo que ele fala que eu mesmo irei lá resgatar as minhas ovelhas, né? Jesus é o nosso bom pastor e ele está sempre olhando por nós e indo lá nos buscar, mesmo quando a gente está perdido. Por isso que é importante no corpo de Cristo a gente ter os olheiros, sabe? Sabe como que são os olheiros? São as pessoas que estão sempre vendo, puxa, o fulano lá faltou, né? O fulano faz tempo que não vem, ou a esposa não está vindo junto, ou, nossa, parece que está meio jururu, né? Vocês conhecem pessoas assim? Né? Vocês valorizam pessoas assim? Né? Precisa valorizar, né? São esses que têm olhos de pastores, né? São esses que cuidam das ovelhas, né? Então, a gente poder olhar para os outros e ficar atento às necessidades dos outros, isso é muito importante. Isso é ter um coração pastoral, né? Porque só quando você sente falta que você vai atrás. Você não vai atrás de algo que você não sente falta, né? Eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Eu vejo na igreja, eu tô assim, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Por isso, viu, vocês ovelhas que faltam, não pensa que vocês não fazem falta, porque os pastores estão sempre olhando e sentindo a falta de vocês, né? É assim, né, o coração do pastor, né? Por que a pessoa não veio? Por que a pessoa não está aqui, né? E aí, se ficar muito tempo, aí tem que ir atrás, né? Tem que
e com laço. Brincadeira, mas a gente sofre, a gente fica preocupado, né? E aí, quando vocês têm isso também é muito bom, né? A gente tem uma equipe pastoral, equipe de pessoas que possam ajudar o pastor a olhar. Bom, então nós devemos ir uns aos outros, não silenciar diante dos problemas do outro, né? E aprender a ouvir, né? Então é muito bom ser ouvido, né? E é bom a gente aprender a ouvir também, né? E chamar as pessoas pelo nome, né? É muito especial quando as pessoas chamam a gente pelo nome, né? Porque a gente existe, né? Na vida da pessoa, né? A gente tem espaço na vida da pessoa, né? Por isso que é um treino, sabe? Assim como a gente tem que treinar nossos filhos a perceber certas coisas, né? Nós temos que treinar também os membros da igreja a perceber e cuidar um dos outros. Eu fico muito feliz porque eu vejo que na sua igreja tem muitas células e as pessoas participam das células. E as células, grupos pequenos, faz com que dê para cuidar melhor, né? E aí vocês pedem oração pelo outro, né? Então é isso, se todo mundo fizer essa parte, sabe? De ir atrás e ver quem que não está na célula, vai lá e convide, né? Você não quer participar da nossa célula, né? E assim, não é para puxar da outra célula, mas as pessoas que não estão participando das células, né? De fazer eles sentir parte, sabe? Eu não sei porquê, mas Deus me fez assim desde que eu era muito nova, né? Então, eu era adolescente, eu via as meninas mais, assim, que ficavam sozinhas, ficavam deslocadas. Eu sempre ia lá para conversar, nem sabia o que falar direito, mas eu só ia lá para fazer eles não se sentirem sozinhos, né? E a partir disso eu fiz muitas amizades, sabe? As minhas amizades de muitos anos são dessas pessoas que eu tomei iniciativa e fui lá, né, me apresentar, né? E por isso, quando chegarem pessoas novas na sua igreja, tome iniciativa, né? Seja você a primeira pessoa a ir lá, se apresenta para ela, né? Eu lembro sempre da história que meu marido contou quando veio para Sorocaba, e naquela época não tinha e-mail ainda, então eles visitaram várias igrejas. Na verdade, visitaram uma igreja e foram lá cada 15 dias, uma semana sim, uma semana não. Porque a outra semana eles voltavam para a igreja de Diadema. Mas durante acho que 1 ano, 2 anos, eles foram apresentados como visitantes cada vez que iam lá, né? E assim, depois de 1 ano sendo apresentado visitante, eles acharam que eles realmente não faziam parte daquela igreja e não foram mais. E depois, né, decidiram começar a igreja na sua própria casa. Mas muita gente reclama disso quando vai a uma igreja, né? Se sente que não faz parte daquele lugar, né? E se a gente quer ser acolhedor, a gente tem que tomar iniciativa, né? E chamar a pessoa pelo nome, né? Interessar-se pela pessoa, né? É claro, você não vai ser invasivo, mas você pode perguntar as coisas para ver se tem alguma coisa em comum, né? Se a pessoa tem alguma necessidade, e você pode começar a orar por essa pessoa, né? Então, esse foi o resuminho que eu fiz. Quando vocês leem, uma sugestão para vocês, né? Por que é importante você escrever no Galilee, né? Porque toda vez que você escreve, você aprende mais um pouco. Eu sempre ensino para os meus alunos da escola dominical, que são adultos, faça um resuminho daquilo que você leu. E todo mundo que fez resumo disse, eu aprendi 2 vezes mais, né? Então, eu sempre faço um resuminho daquilo que eu leio, né? Porque pelo menos isso eu retive, né? É porque sou muito esquecida, por isso, né? Daqui a pouco já não lembro mais o que eu li. Mas porque eu anotei, aí quando eu olho de novo, eu lembro de novo, né? Então, façam seus resuminhos, façam sua anotação, né? Faça sua lição de casa, porque você vai aprender muito mais. É diferente quando você apenas leu,
né? Você absorve, sei lá, 1/10 quando você só leu. Mas quando você leu e fez, você absorve uns 70%. Agora, se você compartilhou, você aplicou, aí você vai, né, ganhar 100%. Então, o meu encorajamento para vocês é que vocês sejam ativamente aprendizes, né? Não sejam aprendizes passivos, né? É mais fácil ser um aprendiz passivo, mas a sua absorção vai ser muito menor, tá bom? Ok, vamos continuar. Bom, vamos responder as questões, né? No questão 2A, qual que é a pergunta mesmo? Alguém já se aproximou de você com interesse genuíno na sua vida? Como ele fez isso? Né? Patrícia, você quer falar agora, Patrícia? Sim. Você escreveu alguma coisa interessante, por isso que eu anotei para você compartilhar alguma coisa. É que a outra vez você falou Patrícia, eu não sabia se era eu ou se era outra Patrícia. Tem outra Patrícia? Eu não sei também. O que você perguntou é se alguma vez alguém já se aproximou de você com um interesse genuíno em sua vida e como essa pessoa fez isso, de que maneira essa atitude foi encorajadora para você, isso, né? Sim, já teve pessoas que se aproximou de mim perguntando como, não se eu estava tudo bem, perguntando como eu estava, né? E se poderia me ajudar de alguma forma, né? Então, eu estava passando por uma situação difícil, por conta do meu pai. Então, eu achei essa pergunta foi bem assertiva, né? Como eu estava e se poderia me ajudar de alguma forma, né? Então, eu percebi que essa pessoa estava realmente preocupada comigo. Essa pessoa me ouviu, sem dar nenhum tipo de pitaco, conselho, nada. E essa pessoa orou por mim. E fez muita diferença naquele momento que eu estava muito sensível. Muito bom, muito obrigada por compartilhar isso, né? E eu tenho certeza que, eu não sei quem que é, né? Mas você também, cada um de vocês aqui pode ser essa pessoa, né? Que fez diferença, que vai fazer diferença na vida de alguém. Ontem mesmo, né? Eu também senti a vontade de escrever, mandar uma mensagem pelo WhatsApp para um amigo que tinha acabado de perder uma pessoa querida. E acabado assim, já fazia mais de um mês, mas você sabe que no dia do funeral todo mundo sente muito, mas depois de um mês, muitas pessoas esquecem que o sofrimento continua, né? E aí eu escrevi e perguntei exatamente isso, não se estava tudo bem, porque eu sei que não está tudo bem, né? É impossível ficar tudo bem depois de perder alguém muito querido. Então, eu perguntei como você está, né? E aí ele também começou a falar, né, e desabafar, e foi muito importante, né, para ele de eu ter perguntado isso, porque isso mostrou que Deus estava se importando, né? Porque também era uma pessoa muito fechada, né? E às vezes uma pessoa que parece muito forte, né? E as pessoas que às vezes a gente acha que é forte, a gente acha que não precisa perguntar, né? Por isso, a gente pode perguntar mesmo para o pastor, né? Mesmo para a esposa de pastor, né? Como você está? Posso orar por você? Né? A gente não tem que achar que eles são fortes e não precisam das nossas orações. Pelo contrário, a gente precisa orar pelos nossos líderes, a gente precisa se preocupar se eles estão bem, né? Porque às vezes eles também ficam desencorajados, viu? Né? Todo mundo tem suas horas assim, né? Então a gente precisa estar nos preocupando e nos aproximando e interessando, fazendo perguntas, mostrando interesse, né? Não para, né, ficar cutucando ou fuçando a vida de ninguém, né? Mas da gente mostrar que a gente está se importando. Muito obrigada, Paty, né? Gostei muito do seu compartilhamento.
Ok, vamos lá para a segunda pergunta. Como Jesus se aproximou de você? Né? A Cássia está aí? Cássia? Cássia está aqui? Tô. Ei, Cássia, tudo Oi. bem? Prazer te Tudo bem, tá? conhecer. Você pode compartilhar sua resposta para gente? Como que Jesus... Faço sim. Eu respondi que eu diria que Jesus se aproximou de mim foi através, digamos, da minha solidão, né? Tipo, como eu perdi meu pai quando eu ainda era bebê, né? A minha mãe que trabalhava para me sustentar. E sendo que eu sou filha única, eu passei praticamente a minha infância toda sozinha, né? Uhum. E assim, isso aconteceu quando eu morava em Belém também, né? Então, foi mais para lá. Mas assim, algumas pessoas da igreja lá que a minha mãe conhecia, elas se dispuseram, né? A tá me levando, a me trazendo para a igreja. Então, assim, e para os eventos, né? Então, como eu me sentia sozinha, digamos assim. Então, todo final de semana acabava que eu ia indo para lá, né? E eu acho que esse relacionamento de estar toda semana, de ter pessoas à minha volta, me fez ter um novo conceito de família, né? Uhum. E de um pai amoroso, no caso. De que a gente não... às vezes a gente não tem nosso pai físico, né? Assim, aqui na Terra, mas a gente tem pai que é Jesus. Foi isso. É isso, acho que aí através, com o tempo, né, enfim, acho que eu fui aprendendo mais e mais dele, né. É isso. Obrigada por compartilhar. E acho que essa história me mostra que Deus se preocupa com crianças também, sabe? E marca muito a vida da criança, né? Sentir que Deus está cuidando deles, né? E Deus realmente cuida. Ele tem os pequeninos diante do trono dele, né? Deus manda também seus anjos. Então, e quem são esses anjos? São essas tias, são essas amigas, né? Essas amigas da sua mãe que, sabe, que se preocuparam e foram lá te buscar, né? Eu penso, se a gente tiver mais pessoas assim, né? Quantas pessoas não serão mais resgatadas, né? Então, agradeço a Deus, eu não sei quem eram essas tias, mas graças a ela você está aqui, né? E eu tenho certeza que você também pode ser uma dessas pessoas que vão lá e cuidar, né, de outras crianças. Então, às vezes são crianças, às vezes são idosos, sabe? Tem muitos idosos hoje que não têm mobilidade, que estão sozinhos, ou que às vezes estão nas clínicas, né? Assim, a gente precisa estar atento, né? As pessoas que Deus quer alcançar, né? Quando a gente pensa em alcançar o mundo, o nosso mundo é esse mundo que a gente vive, né? Não precisa exatamente ir para Afeganistão, para África, né? Você pode, através do seu círculo de amizades, né, no seu trabalho, de você saber que, puxa, uma colega perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu alguém, né? E você sentir essa dor e poder pensar como eu posso ajudar, né? Como eu posso mostrar que Deus se importa com elas, né? Então, que tenha mais histórias assim, né? E que a gente participe de mais histórias assim. Muito obrigada, Cássia. Pedi também para... Tem o William Torita, tá aí? Ele não tá, não. Ah, tá. Megumi, você quer compartilhar alguma coisa? Danilo? Alguém? Como Jesus se aproximou de você?
esperar alguns segundos. Se não tiver, a gente vai para o próximo. Ixi, eu posso falar? Pode. Já aqui. É isso. Eu acho que é basicamente bem parecido assim com o que a Cassinha falou, só que eu perdi minha mãe faz pouco tempo. Então, assim, eu senti muito cuidado de Deus durante esse processo, sabe? A gente descobriu um câncer que levou ela em 3 meses, e isso foi bem pesado, assim, porque os meus pais são separados, a minha família todinha mora no Paraná, e aí, tipo, Deus me deu uma família nova, e foi, assim, incrível, incrível mesmo, sabe? E eu senti muito, assim, o cuidado dele, porque nos momentos mais difíceis, tinha dias que eu chegava chorando na empresa, e uma amiga entrava no banheiro comigo, conversava, orava por mim. E agora também eu tô tendo a oportunidade de orar por ela, porque ela também tá passando por problemas. Então isso é incrível, sabe? Essa troca. Porque quando eu mais precisei, ela orou por mim. E agora que ela está precisando, eu tô orando por ela. E a gente tem muita essa amizade, assim, essa relação. A gente é muito amiga, mas eu falo que ela é minha mãe, sabe? E aí tem a minha família também, né? Que não é de sangue, mas é mais do que sangue, sabe? É uma coisa muito além do sangue. E Deus tem cuidado, assim, de mim. Eu acho que esse cuidado tem sido incrível, assim. E a cada dia eu venho aprendendo mais e mais sobre ele, sobre o cuidado dele conosco. E isso é muito bom, sabe? É isso. Bom, Jaque. Obrigada por ter compartilhado isso também. Tão gostoso, né? A gente sentir esse cuidado de Deus através de pessoas de carne e osso, né? E que também têm suas fraquezas. E por isso, quando eles estão precisando, nós também podemos ser usados para ajudar, né? Esse é o princípio de uns aos outros, né? Não é de um especialista, né? Cuidando de outro doente. Não, todos nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas todos nós podemos ser usados para cuidar e abençoar um do outro. Muito obrigada, é isso mesmo. Eu não queria passar do horário, nós temos 3 minutos, mas eu queria terminar, né, de como você espera dar o primeiro passo para se aproximar das pessoas hoje, nesta semana. Eu gosto muito desse Ed Welch porque ele é muito prático, sabe? Não fica teorizando, né? E uma das coisas que eu gostaria que vocês realmente fizessem é praticar aquilo que vocês aprenderam, né? E uma das coisas que eu espero que vocês comecem a fazer é pensar isso. Como eu posso dar o primeiro passo? Como eu posso me aproximar das pessoas hoje, nessa semana, né? Não pensa, quando eu estiver melhor, quando eu for mais madura, quando eu for líder, sabe? Isso é algo muito enganoso. Deus quer usar você hoje. Deus quer usar você essa semana, né? Mas para isso você precisa se planejar. Você precisa se dispor. Você precisa dizer, Deus, eu estou aqui. Quem eu posso abençoar hoje? Por quem eu posso orar? Para quem eu posso mandar uma mensagem? Nós estamos numa época em que está todo mundo ansioso, está todo mundo, sabe, preocupado com problemas, isso, aquilo. Você não sabe, mas a maioria está sofrendo de alguma coisa. E é importante você mostrar que você está orando por essa pessoa. Tá? Não precisa ligar para todo mundo da sua igreja, mas com certeza Deus mostra alguém no seu coração. Deus te dá um olhar especial por alguém, né? Então não negligencie, não deixa passar, né? Deus te deu oportunidade, vá e fale, faça alguma coisa, mostre um sorriso, mostre, né, que você está pensando nela e que ela é importante para você, tá bom? Então, essa é a minha oração para vocês, né? Que todos os dias vocês possam desejar ser usado por Deus para ser uma bênção, né? Para demonstrar esse amor próximo de Deus, tá bom? Então é isso, né? E aí eu quero encorajar o pessoal que não conseguiu fazer as tarefas, né? Para tentar fazer, né? Se não conseguir entrar no Galilee, né? Anotem nas suas coisas, mandem para mim,
né? Porque você viu como é legal, né? Eu poder participar das suas respostas e da gente poder ouvir uns aos outros, né? Muito legal. Então, fica aí a dica. Eu devolvo então a palavra para o pastor da igreja, né? O pastor Joel, para ele ver como vai encerrar essa parte. Beleza. Lili, muito obrigado mesmo, viu? Uma bênção muito grande. Mas, assim, eu tô com o pastor da igreja aqui, mas quem tá organizando tudo é a Débora, tá? Eu só sou uma figura, uma imagem aqui para estar ajudando a pessoa. Um Vou apoio. pedir para a Débora, então, a Débora terminar e fazer uma oração pela Lili, por favor, Dé. Obrigada, viu, Lili? Só lembrando que essa é a primeira de 3, né? Acho que essa troca ela é muito importante, né? E eu acho que nesses compartilhamentos vai ser legal.